Olá, boa noite, bem-vindos! Estamos ao vivo para a nossa live semanal, com foco em trazer muito conteúdo útil para ajudar você no desenvolvimento pessoal ou no desenvolvimento do seu negócio. Bem-vindos, boa noite! Bem-vindo! Aí, pessoal, boa noite! Leila, Francine, Rodson, Douglas, bem-vindos! Muito feliz por receber vocês aqui. A gente vai aguardar alguns minutinhos para o Instagram avisar todo mundo que nós estamos ao vivo. E aí a gente começa o nosso assunto de hoje, a gente começa a nossa live. Bem-vindo, Douglas! Que felicidade que você está aqui. Obrigada, o Douglas tem uma live daqui a pouco também. O Elber, bem-vindo todo mundo. Daqui a pouco a gente começa a nossa live. Oi, Marcos, bem-vindo. Obrigada, gente. A gente tem um conteúdo muito especial hoje, a gente tem um convidado muito especial. Então, aguardem que a gente já vai chamá-lo, tá bom? Normalmente as nossas lives são às quartas-feiras. Excepcionalmente, essa semana a gente fez às quintas. E a ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo muito fluido, muito gostoso. Oi, Léo, bem-vindo, Adriano. Tudo bem? Boa noite, gente. Que gostoso receber vocês nessa quinta-feira aqui para o nosso bate-papo. Fernandes, Eliane, bem-vindos. Boa noite. Gente, eu vou trazer para vocês o tema de hoje, eu vou me apresentar e aí a gente vai chamar o nosso convidado especial, tá ok? Deixa eu ver aqui o horário para a gente não se perder. Perfeito, 18h58. A ideia aqui é a gente fazer uma live bem objetiva, bem rápida, para que todo mundo possa aproveitar ao máximo. Que bacana ver, é um tema muito especial. Espero que todos vocês gostem bastante. Então, vou me apresentar, vou apresentar o tema para vocês, e aí a gente traz o nosso convidado da noite, tá bom? Então, meu nome é Andréa Baldan, para quem não me conhece, eu sou especialista em estratégia de marketing digital e eu tenho como missão ajudar a desenvolver pessoas e empresas, os seus negócios por meio de conhecimento nas áreas de marketing, nas áreas de organização de processos e uma das minhas paixões é o desenvolvimento pessoal. Eu sou formada pela Dale Carnegie Training, na área também eu fiz um curso na parte de liderança e relações pessoais e por isso o tema de hoje é relações humanas. Como superar os desafios, como superar os desafios que a gente encontra em meio a essa crise que nós estamos vivendo. E por que que eu selecionei esse tema para hoje? Por que que eu acredito que ele é tão importante? Nós estamos hoje em casa, em quarentena, e a gente se depara com desafios tanto das relações em casa, com a família. A gente muitas vezes não está acostumado àquele convívio 24 horas, e muitas vezes a gente descobre que a gente nem se conhece tão bem assim. E os desafios de lidar à distância com parceiro de trabalho, com diferentes áreas e novos colegas que aparecem em meio às disrupções que as empresas têm vivido. Então, por isso é muito importante a gente falar desse tema hoje e até porque, para quem está no mercado de trabalho, uma das competências que as empresas mais valorizam são as soft skills, que são as habilidades comportamentais. O que são habilidades comportamentais? Então, a criatividade, saber trabalhar em equipe, ser flexível e uma das mais importantes é a competência de relações humanas. Oi, gente, bom dia! Rosi, Rosa, Rodolfo, bem-vindos! E por isso que a gente resolveu trazer esse tema para vocês hoje. E, por favor, coloquem aqui nos nossos comentários os desafios que vocês enfrentam. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento amoroso, são relações humanas. Então, vamos trocar bastante experiência hoje. E o meu convidado eu vou chamar aqui, ele é franqueado Master da Dale Carnegie Training, onde eu me formei nessa parte de Relações Humanas, São Paulo, especialista em Relações Humanas, liderança, negociação. E a Dale Carnegie, a gente vai falar um pouquinho do que é a Dale Carnegie aqui hoje, ela é uma das empresas referências em treinamento corporativo e de desenvolvimento humano. Então, vou chamar aqui com vocês Pedro Henrique Gomes. Pedro, vamos lá. Deixa eu achar você aqui, Pedro.
Só um momento. Aqui. Tchan, tchan, tchan. Aguardem uns segundos que o Pedro já vai entrar. Oi, Boa noite. Pedro. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Andréia? Tudo ótimo, gente. É uma honra receber o Pedro aqui. Além de amigo, é uma grande referência na área de relações humanas. Pedro, não sei se você estava vendo aqui, eu vou falar um pouquinho antes de você Estava. entrar. Então, Uhum. conta pra gente um pouquinho. Espero que eu tenha apresentado corretamente, do jeito que você merece. Falar um pouco pra gente. A gente vai falar aqui dos princípios das relações humanas, né? Trocar, não dá para trazer todos nesse tempo de live, mas eles são baseados no que a Dale Carnegie ensina. E se você puder trazer pra gente um pouco do que é a Dale Carnegie, como surgiu, qual que é o trabalho que vocês fazem, ajudará a gente bastante. Então vamos lá. André, primeiro, obrigado pelo convite. Pessoal, já estou vendo bastante gente conhecida aqui na nossa live. Muito legal estar aqui. Obrigado, porque, para quem não sabe, a Andrea foi uma excelente participante. Ela fez mais do que um treinamento, ela não contou. Se tornou especialista em vendas também pela Dale Carnegie. Foi Sim, convidada para participar do processo de formação de instrutora. Só que aí o universo não conspirou ainda para ainda. para que ela entre por essa trilha. Falar sobre relações humanas, hoje chamam de soft skills, mas eu diria que de soft não tem mais nada. Soft Não. skills, a tradução ao pé da letra, né, são habilidades suaves, mas relações humanas já está no nível hard skills. Literalmente, hoje, se relacionar é quase que um dom. E a Dale Carnegie começou com treinamento de comunicação e oratória em 1912. Dale Carnegie foi o cara que escreveu esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um best-seller mundial, um dos livros mais vendidos até hoje, depois da Bíblia, mais de 80 milhões de cópias vendidas. E Dale Carnegie começou a dar treinamento de comunicação de oratória. Só que ele percebeu que as pessoas tinham grandes desafios. Desafio de autoconfiança, de liderança, de relacionamento interpessoal. A pessoa levantava para falar, só que ela não tinha a mínima habilidade de se relacionar com as outras. Aquela famosa historinha, para cavalo só faltava o chifre, porque a pessoa realmente tinha problemas sérios de relações humanas. E esse livro ele escreveu durante 24 anos, dentro das turmas dele, dos treinamentos dele. Muita gente que está aqui na nossa live, né? Fez o treinamento, Bruna. conhece. Então, o treinamento de 12 semanas, quando ele criou há cento e tantos anos atrás, eram 14 semanas. Então, pouco mudou até hoje sobre o treinamento. E ele foi muito feliz, porque ele conseguiu colocar num livro, com um nome muito mágico, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Influenciar no sentido sempre positivo, sempre proativo. Ele conseguiu sintetizar em 30 técnicas barra princípios, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, ele conseguiu simplificar como é que nós podemos nos tornarmos pessoas melhores na grande habilidade de relacionamento interpessoal. Então, por aí começou a história de Dale Carnegie e até hoje Dale Carnegie, como empresa, é uma empresa líder no segmento, a maior empresa de treinamento no mundo. Nós somos mais de 5 mil trainers no mundo, estamos presentes em todos os continentes. No Brasil, somos 450 pessoas trabalhando por essa empresa. E eu represento a Dale Carnegie aqui em São Paulo há 22 anos, cada dia aprendendo um pouco mais sobre relações humanas. Então, vamos trocar um pouquinho de experiência. O nosso tempo é curto e tenho certeza que a gente vai terminar com aquela vontadezinha de quero mais. Com certeza, Pedro. E por que que, né, reforçando, por que que a gente escolheu esse tema dessa live? Entender esses princípios, ele acaba sendo verdadeiramente um divisor de águas, né? O quanto a gente deixa de ter resultados na nossa vida porque a gente não consegue se relacionar adequadamente e verdadeiramente com o outro, né? Eu fiz a DEIO em 2016, depois eu voltei em 2019 como assistente graduada, uma missão maravilhosa de poder contribuir com a formação de outros alunos nessa jornada de se desenvolver e se desenvolver a aprender a se relacionar melhor com o outro. E vou sim, adiei um pouquinho, mas ser trainer, porque esse conhecimento
Com certeza, Pedro. É conexão, é algo de alma mesmo. Como o Pedro vai falar um pouquinho dessa questão de princípio, não é técnica. Muitas pessoas têm uma visão muito incrédula, muito cética, quando leem o título Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E quando entram no treinamento, mudam, porque elas realmente aprendem a essência, a gente vê a transformação das pessoas. E a ideia hoje é compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, porque pequenas mudanças verdadeiras vão trazer benefícios, tanto em casa quanto no trabalho. E se hoje eu sou uma líder melhor e aprendo sempre, é porque a Dale entrou na minha vida. Então, é por isso que foi selecionado com muito carinho para todo mundo que está aqui. Que bom, fico feliz, muito feliz. Vamos lá. Para a Então, gente vamos começar a lá. falar um pouquinho de relações humanas, Andréa, é preciso a gente falar um pouquinho do contexto atual. O que está acontecendo, né, gente? Que loucura é essa? Eu estou chamando assim de guerra invisível. É uma guerra invisível que está acontecendo. Quando a gente acha que as coisas vão melhorar um pouquinho, aí vem mais, esticam a quarentena. Quando a gente acha que vai acabar a quarentena, agora vem o prefeito de São Paulo colocando um rodízio 24 horas, 7 dias por semana, para segurar as pessoas em casa. E aí o que acontece? As pessoas têm que ficar realmente em casa, as pessoas precisam diminuir o contato social. E nessa hora a gente começa a reparar da importância do relacionamento interpessoal. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, eu tenho como hobby motociclismo, faço viagens de moto, longas viagens, tudo. E o pessoal fica postando aquelas piadinhas de marido e mulher que não aguenta. Então, né, o pessoal diz que estão pedindo divórcio, as piadinhas, mas também coisas sérias, porque a gente passa a conviver 24 horas por dia com uma pessoa que a gente até ama. A minha esposa está ouvindo aqui do lado, eu espero que a gente continue se amando assim que acabar a nossa live. Mas, por outro lado, tem um sentimento muito gostoso do ser humano que é a saudade. Sentir saudades, para você ligar, para você matar literalmente aquela saudade. E quando a gente fica confinado, pelo contrário, a gente começa a olhar o quê? O outro lado, sabe, o copo meio vazio, né? E a gente começa a achar, criar defeitos onde não tem, a gente inventa. E aí entra, já falando um pouquinho dos princípios, nesse livro aqui, né, Dale Carnegie colocou os 30 princípios que estão aqui atrás de mim. Só para vocês verem, eu montei aqui. Ali estão os princípios de relações humanas, né? Que o pessoal conhece, como se tornar mais amigável, como obter cooperação e como mudar a outra pessoa, como mudar a atitude. E o primeiro princípio é o único que deu cara que ele costuma falar, que é no negativo. Não critique, não condene, não se queixe. As pessoas estão num nível de estresse tão grande que as pessoas estão até quase criticando de estarem vivas e com saúde. A não ser quando alguém tem algum parente, alguém próximo que pegou o coronavírus, ou pior, que infelizmente faleceu. Como eu recebi uma notícia hoje de uma empresa de uma amiga minha que uma funcionária faleceu, uma moça jovem. Aí talvez essas pessoas mudem um pouquinho assim, né? Porque se a gente está levantando de manhã em casa, a primeira coisa é gratidão, é agradecer, não é? Falar, puxa vida, eu tenho um teto, eu tenho comida na geladeira. Ok, temos vários outros grandes desafios. E nessa convivência, a gente, sem perceber, a gente começa a criticar. Critica porque a carne ficou muito passada, critica porque o horário da comida demorou, critica porque critica por tudo. E aí começa a condenar, começa a se queixar, e aí as trocas de mensagem. Eu fiz até uma pesquisa durante os primeiros 15 dias de quarentena, as pessoas estavam ficando cerca de, em média, 8 horas no WhatsApp, na internet, né? WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais. E aí aquelas conversas de WhatsApp, e aí como é que tá? Cara, tá um saco, não aguento mais. E aí começa a condenar, e aí começa a se queixar. E aí as pessoas esquecem dessa... A minha luz aqui deu uma falhadinha, tudo aqui é ao vivo em cores, pronto.
Meu estúdio está lindo aqui, gente. Eu vou tirar uma foto e mandar só para quem vai dar uma risada depois. E aí as pessoas começam a criticar, condenar e se queixar. Então a primeira coisa que é bom deixar claro é assim, como é que a Dale Carnegie está há mais de 100 anos no mercado ensinando essas técnicas? Porque no começo são técnicas de relações humanas. Depois que você pratica e você incorpora, eles se tornam princípios. O que é princípio? É fazer parte da sua existência. Então, todo mundo que está nessa live aqui, muitas pessoas não conhecem a Andrea pessoalmente. Ela tem um princípio, que é o princípio 5, que é o sorria. Ela sorri com uma naturalidade, ela sorri no momento de pressão, quando foi assistente graduada. Ela sorri. Então, ela tem como princípio de vida o sorriso. Então, qual que é a diferença? A técnica eu treino para usar, eu memorizo e eu aplico uma técnica. Quando você repete isso, se torna um princípio de vida, desde que você queira. Aí me perguntam, Pedro, isso e falam nos treinamentos, o princípio mais difícil é não critique, não condene, não se queixa. Como é que eu faço para tirar isso de mim? Eu só tenho um jeito, meu querido. Cala a boca. O que você vai falar vai ajudar? Vai contribuir? Vai resolver? Não, então fica quieto. Até nos treinamentos como instrutor, eu fazia uma cena que, olha, como é que você faz esse princípio aqui? Como é que você usa essa técnica? Eu me ajoelhava como se fosse um vaso sanitário, abria a tampa do vaso e fazia assim, pá! Você dá um berro ali, vomita, sabe? Então, para a gente dar uma continuidade, eu vou parar de falar para as pessoas também terem oportunidade, podem fazer perguntas, tá, pessoal? A Andrea vai selecionar o que der tempo aí Sim, para a gente responder. Então, com como é que certeza. funciona isso? Só para terminar esse pedacinho, assim, Sim, nós precisamos ter uma mudança emocional. Então, se eu quero mudar um resultado, eu tenho que mudar minha forma de pensar. A minha forma de pensar muda a minha forma de agir. E quando eu mudo a minha forma de agir, o meu resultado muda. E o que as pessoas querem fazer? perfeito. Elas querem mudar o resultado. Eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um marido melhor, uma mulher melhor, um companheiro, eu quero ser um irmão, eu quero ser um gestor melhor. Só que não muda, porque a cabeça não muda. Então, assim, você tem que mudar a maneira que você pensa, para você mudar a maneira que você age, aí os seus resultados começam a mudar. Então, técnica para princípio, para qualquer coisa na vida, é dessa maneira que a gente vai conseguir evoluir, aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Perfeito, Pedro. E eu vou acompanhar aqui, gente. Podem fazer as perguntas. Aqui a gente tem aí uma meia horinha de live. O assunto é tão bom que ele passa rápido. O Pedro falou sobre essa questão da gratidão, né? Tem muitas pessoas que olham a casa como prisão, olhar a casa como uma proteção, né, Pedro? Você pode olhar das duas formas, é a forma, o seu mindset, a forma de olhar. E uma das coisas que é importante a gente ter nessa live é que a gente não muda ninguém. É a gente que tem que mudar para conseguir ter uma relação melhor com o outro. Não esperar do outro essa mudança de postura, né, Pedro? Perfeito, excelente observação, Andréa. Eu sempre lembro daquela historinha, aquela história com E, que o cara se achava muito inteligente e queria mudar as pessoas à sua volta e não conseguiu. Ele falou: quer saber, cara, eu vou mudar a cidade. Saiu do bairro, foi para a cidade, tentou mudar a cidade e não conseguiu. Aí falou: não, eu vou mudar o estado. Aí foi lá, tentou mudar o estado, não conseguiu. Eu vou mudar esse país e não conseguiu. Aí ele falou: cara, eu não consigo mudar ninguém. Quando ele voltou para casa e começou a mudar as suas atitudes, a família começou a mudar com ele. Ele começou a obter o resultado que ele queria, obteve mais cooperação. Quando ele começou a fazer isso no bairro, as pessoas começaram a acreditar nele, chamaram ele para ser representante do bairro. Aí ele virou um vereador e a cidade começou a acreditar nele e virou o prefeito. E quando ele começou a mudar a cidade, o Estado acreditou nele e virou governador. Nada a ver com o nosso governador de hoje, não vamos falar de política. E quando as pessoas viram que ele era verdadeiro e que ele mudou de dentro para fora, ele começou a mudar o seu país. Então, se você quer mudar o que está fora de você, você precisa primeiro começar a mudar dentro de você. Se você não mudar, e aí como é que muda? Você tem que ter a consciência do que o que você faz não está legal. Se você é uma pessoa que critica demais, que condena demais, que se queixa demais, tem muita gente assim. Tem muita gente que acha que porque tem 2, 3 diplomas pode ser melhor que o outro.
pode saber mais do que outro, pode saber tecnicamente, mas ciências humanas, às vezes uma criança de 5 anos dá uma aula para a gente que um professor de 60 não dá. Então a gente precisa entender que se eu quiser mudar os outros, eu tenho que primeiro mudar a si mesmo. É a famosa frase que Delgado fala no livro. Ele fala: se você quer o mel, não espante as abelhas. Você tem que tratar bem as abelhas. Porque as abelhas têm o ferrão, elas podem te machucar, mas trate bem, porque você vai ter o mel. Então a mudança começa dentro da gente. Isso é muito importante para a gente começar a falar de usar técnicas para depois virarem princípios, né? Sim. Pedro, você falou, né, deu um exemplo no início sobre brincadeiras que acontecem entre casais. Tem alguns fatos mesmo. Na China, os índices de divórcios aumentaram bastante, mas tem essas brincadeirinhas que acontecem. E eu vejo que um dos princípios que a Deia traz pra gente, que é que ela aprecia honesta e sinceramente o outro, você acredita que poderia ajudar muito isso? Porque quando você aprecia o outro, você deixa de olhar só os defeitos e ver aquele esforço que você está fazendo, porque todo mundo está mudando a rotina. Não é só você que foi impactado, não é você que está em casa que está sofrendo. Quem estava em casa e não tinha você durante o dia também está sendo impactado, né, Pedro? Exatamente, André. E você, como boa aluna que sempre foi e você já foi para o princípio 2, né? Nós não vamos falar dos 30 princípios aqui, Não dá. mas não dá. Mas o princípio é o não critique. Aí as pessoas me perguntam, mas o que eu faço? Então você fica quieto, fecha a boca. E o que eu faço na sequência? Aí você usa o princípio 2, apreciar honesta e sinceramente. O que é apreciar? É ver o lado positivo das coisas. Eu sempre dou exemplo daquela pessoa que chega em casa à noite, tem arroz, feijão, salada, tem bife, tem uma bela sobremesa, tem um suco e no meio da mesa tem jiló. E a pessoa já chega e fala, puta, jiló! Aí chama lá a mãe, ou a mulher que fez, ou a empregada, ou a cozinheira. Pô, mas você fez jiló? Eu não gosto de jiló. Mas espera, tinha tanta coisa boa ali para a pessoa elogiar, para a pessoa falar bem, e as pessoas ficam falando do giló. Eu até brinco assim, olha, pare de olhar o giló das pessoas. Né? Começa a olhar realmente o que a pessoa fez de bom, o que eu posso apreciar honesto, sinceramente. E aqui eu tenho uma historinha fantástica. Eu tenho uma diarista de 58 anos, que ela vem de longe trabalhar. E aí um sábado eu fiz aqui um almoço para minha família, então tínhamos umas 15 pessoas. E a minha esposa chamou ela para trabalhar no sábado. E aí eu fui apresentar ela para a nossa família, ela chama-se Rosalina. Eu falei, pessoal, essa aqui é a nossa gerente de operações e logística do nosso lar. Quando eu falei isso, ela tem nem 1,5 m ela tem, tadinha. Acho que ela cresceu uns 30 centímetros. E até hoje ela fala, seu Pedro, aquele nome, como é que é mesmo? Eu falo, Rosalina, você é a nossa gerente de operações de logística. Diarista, faxineira, nada disso. Ela se sente tão importante, que esse é o princípio 9 também, né? Fazer a outra pessoa sentir-se importante. Mas eu falei de coração, porque ela é vital aqui no meu lar. Eu saio para trabalhar, minha esposa sai para trabalhar, a gente depende dela para ter a logística funcionando. Então eu falo, como é que vai, minha gerente? Ela fica toda feliz. Isso é apreciar honesto, sinceramente. Alguém erra. Poxa, mas eu não vou elogiar quem errou. Mas espere a tentativa do acerto. E a iniciativa que ela teve. E a coragem que ela teve de arriscar. Apreciar honesto, sinceramente, é parar de falar do Giló e ver as outras coisas boas. Nada contra Giló, tá, pessoal? Não é, eu não como, mas nada contra o Giló. Minha É só mãe uma adora. analogia. Giló, eu podia falar quiabo também, né? Porque tem uma resistência grande. Mas é começar a olhar o que essa pessoa fez de bom, o que ela faz de bom. O treino do elogio é uma coisa diária. E nesse momento de quarentena, distância, as pessoas que estão longe, graças a Deus hoje tem internet, as pessoas ligam, eu estou com saudade, olha, eu te amo. Mãe, saudade da sobremesa que você faz, daquele arroz gostoso. Agora estão lembrando das qualidades das pessoas, quem está longe. E quem está perto não está vendo a qualidade, está vendo algo que é uma crítica para essa pessoa. Então, o princípio 2, apreciar honesto, sinceramente, ajuda muito a gente ter uma convivência bem mais harmoniosa. Sim, Pedro. A Lauana aqui, ela perguntou. Primeiro, ela disse que você é sempre inspirador, e é mesmo, Lauana.
Quais Obrigado. os princípios da Dale Carnegie que você entende que são indispensáveis neste momento enquanto gestor e empreendedor? Parte do público que segue aqui o canal são pessoas que estão ou já empreendendo ou indo para essa jornada empreendedora. E eu, como gestora, eu me deparo com muitos desafios no dia a dia trabalhando home office também, Pedro. Se você conseguir ajudar, quem está em casa também. Vamos lá. Olá, Ana, minha Vamos lá? querida. Um beijão. Obrigado por estar presente em nossa live. Você fez uma pergunta extremamente importante. Quais os principais princípios neste momento? Sem dúvida que segurar o nosso veneno, né, que é destilar toda a nossa raiva contida nesse momento, estamos sendo proibidos de fazer o que a gente quer, de trabalhar, de produzir. Então, o princípio não critique, não condene, não se queixe tem que ser o primeiro. Como gestor, eu estou procurando ver o lado positivo das coisas. A Dale Carnegie vem de treinamento presencial. Nesse momento, os treinamentos que nós estávamos vendo, a mente estão parados. Mesmo assim, nós estamos com uma atitude muito proativa. Então, aí tem, nossa, Launa, tem assim, principalmente tem que viver realmente usando o princípio 10. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a, porque a gente tá assim, com os nervos à flor da pele. Então, eu tive uma reunião com a minha coordenação ontem de manhã e eu queria matar todo mundo. E o pessoal está aqui me assistindo. Inclusive eu queria me matar, né? No sentido de eu também eu sou o principal do grupo, mas eu consegui conversar sem discutir. Então o princípio 10, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Eu penso que é um princípio muito bacana. O princípio de começar de uma maneira amigável sempre. Começar de uma maneira amigável sempre faz toda a diferença. Porque o que está por trás do princípio comece de maneira amigável? Para eu começar de maneira amigável, eu quero discutir com a Andrea, mas aí o princípio vem na minha mente. Não, você tem que começar de maneira amigável. Poxa, fazendo como? Conversando, colocando um sorriso na cara, falando uma qualidade dela. Quando eu faço isso, o que está por trás dessa técnica? Eu estou respirando, eu faço aquilo. Andréia, nós estamos com um grande desafio na nossa empresa. Poxa, nós estamos com esse problema, e a coisa parece que assim, quando você respira, a impressão que dá é que você acessa mais o coração. Porque todos nós, querendo ou não, nós dependemos uns dos outros. Não tem jeito. Direto ou indiretamente, nós dependemos do lixeiro que recolhe o nosso lixo, da nossa diarista, do cara que leva a fruta para o mercado para a gente ir lá comprar. Então, assim, nós somos mais do que nunca uma sociedade, por mais que a gente se isole. Então, evitar de discutir, não discutir, começar de maneira amigável, ser um bom ouvinte é outro princípio. O princípio 7 é fantástico. Ouvir um pouco mais é um exercício. Por isso que eu falo, eu estou há 22 anos na Dale Carnegie, eu estou há 22 anos treinando esses princípios. Muito treinamento, né, Pedro? E uma das coisas que você me ensinou também é que a gente não precisa se punir quando a gente esquece algum princípio. A gente o tempo todo está evoluindo, aprendendo, e é importante que a gente erra de forma consciente, né? Primeiro a gente erra sem ter consciência, aprendendo os princípios a gente começa a errar de forma consciente para acertar de forma consciente. Eu estou muito feliz aqui que tem muita gente da Dale assistindo a gente, muitos colegas de turma, a Bruna, que foi minha colega de turma e depois minha trainer, o Douglas, também meu trainer. E a Bruna, ela perguntou para mim aqui, ela me provocou, ela falou assim, que princípios que eu estou aplicando nas minhas lives. Bruna, a ideia aqui, a gente ouviu bastante do Pedro, então falando rapidinho assim, além do sorriso que o Pedro falou, que é uma coisa verdadeira mesmo, até eu comento com a equipe, eu falo assim, gente, eu estou sorrindo, mas não quer dizer que eu não tenho preocupações, tá? Não é isso. E falar de coisas que interessem o outro verdadeiramente. Quando eu penso na live, eu não penso só no que eu gosto. Eu penso no que as pessoas precisam, o que eu acredito que eu possa contribuir com vocês aqui, trazer um conteúdo útil. Então, uma forma de me aproximar é falar do que interessa o outro. Então, acredito que isso é uma forma de quebrar também as barreiras em casa, porque o que eu vejo em casa? Às vezes você fica no seu quarto e o seu
irmão num outro quarto, o seu pai num outro quarto, cada um tem a sua TV, tem o seu computador, tem o seu celular, e as relações ficam distantes. Cabe a você querer puxar assunto e falar do que interessa o outro, né? Então, eu acredito que esses dois são muito importantes aqui para a live. E, Pedro, a Vivi perguntou como é que que princípios que você acredita que podem ajudar a controlar o estresse, a gerenciar o estresse nesse momento de crise? Olha, esse é um ponto que mais do que nunca também é o tema que está ali, é o campeão de audiência. Dale Carnegie, nosso fundador, qual foi o segundo livro mais famoso que ele escreveu? Como evitar preocupações e começar a viver. Que eu vou até falar o seguinte, se a André me convidar, a gente marca uma outra live só para falar Vamos, de como evitar preocupações e recomeçar a viver. Porque nós temos que já está recomeçar de convidado, maneira diferente. Então, convidadíssimo. esse livro, ele tem também 30 técnicas que se tornam princípios para nós falarmos de gerenciamento de estresse. Então, para eu não entrar nesse assunto que é a próxima live, eu só vou falar assim, para viver assim, ó. Nós temos que aprender a separar a preocupação de problema. A preocupação é uma preocupação da nossa mente. Então eu tenho que administrar. O problema é algo que aconteceu, está acontecendo. Então o problema eu resolvo. Preocupação da mente eu administro. Então não percam a próxima live, que eu não sei quando vai ser. A gente fala sobre esse tema, sobre os princípios de Dale Carnegie, que são fantásticos. E quando me perguntam, Pedro, qual que você gosta mais? O famoso livro azul, que é o Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, ou o livro vermelho, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver? Eu só vou responder essa pergunta quando eu fizer a próxima live. Hoje não. Perfeito. Não Pedro, percam. olha só, você está super convidado. Deixa eu só mandar aqui. Oi. André, deixa eu só falar aqui, ó. Eu tô vendo um monte de oi aí. Nelson, meu querido amigo peregrino, Hamper, parceiro de longas jornadas, Fernando Arruda, quanta gente querida, a minha equipe, fantástico, a minha equipe, estamos juntos 24 horas por dia também, então, muita gente querida, participantes do Nuno, eu vi o nome do Nuno passando ali, então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, até para a gente relembrar um pouquinho, né, daquilo que nós aprendemos, ou quem não aprendeu, quem não teve oportunidade ainda, tem um pouquinho dessa dose de, de aprendizado, de conhecimento, né? Sim, Pedro. E você já está super convidado. Quero ver a sua Muito obrigado. agenda. Se você já quiser, a gente já deixa para quinta-feira que vem programado, mas eu sei que é preciso se organizar. Mas se você já estiver disponível, a gente já marca para outra quinta. Mas a gente confirma direitinho. Eu não vou colocar Beleza. o Pedro nessa saia justa, não. A gente se Justíssima. organiza e divulgamos, gente. Oi? É justa, mas a gente dá um jeitinho. Não, a gente vai voltar sim. Agora são 19h29, a gente tinha combinado de ficar até às 19h30. A ideia é não estender muito, embora o treinamento, o Dale Carnegie Training, o DCC, o Dale Carnegie Course, ele tem 12 sessões, né? São 12 semanas de treinamento. São 12 sessões, mas você vivencia isso dia a dia entre uma sessão e outra. Então não daria para explicar a dimensão. O que eu posso dizer não estou, gente, não estou vendendo curso, tá? Essa a questão de quando a gente tem um benefício real, a gente quer compartilhar com todo mundo. Então, assim, eu digo que se o treinamento da DAY, ou quem não puder fazer o treinamento, começa a ler o livro. Não é a mesma coisa, mas te ajuda. É um divisor de águas. É antes e depois. A Tayana Liz está aqui, o Wagner, a Raquel, vários colegas de turma e AGs comigo. E vale muito investir no seu desenvolvimento pessoal. Porque você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa, além de mais feliz, você se torna uma pessoa melhor para lidar com o outro. E a sua vida flui muito mais, né? A sua vida pessoal, a sua vida nos negócios. Tanto que em turma tem pessoas interessadas que vão porque o trabalho pediu e acabam descobrindo que a dor maior não era no trabalho, era em casa ou vice-versa.
E é tão prazeroso quando a gente colhe esses benefícios. E, então, com certeza, Pedro, vamos ver a sua agenda para trazer mais informações. Se a gente pudesse elencar um pouquinho, Combinado. assim, deixar. A gente falou então do CCQ, que é não critique, não condene, não se queixe, que é essencial. A gente falou dessa questão do aprecie necessariamente. Aí você falou de outros princípios, sobre evitar discussão. Eu não sei como é que tá o seu horário, a gente tem mais uns 5 minutos. Falar com o pessoal, Eu deixar estou o aqui recado até para meia-noite. você. Até meia-noite estamos aqui. Bora. Eu ficaria assim, por mim eu ficaria, que eu tenho uma reunião de trabalho depois da nossa live. Que foi, não podia mudar essa reunião, senão eu ficava aqui também até mais tarde. Vai ficar gravado. E com relação a, a quem está em casa e tem esse desafio de. Você tudo bem que não vai adiantar a questão da gestão do estresse. Eu vejo as pessoas muito preocupadas sobre a questão de geração de renda, receita e tudo mais. Você gostaria de deixar algum recado, pelo menos para tentar controlar esse estresse, essa sensação de segurança? De novo, nós vamos falar de gerenciamento de Vamos falar? estresse na próxima live. Então, tá Agora, bom. Então, para a gente. muda a pergunta. Mas assim, ó, é, como são 30 princípios de Dale Carnegie, e não dá para a gente falar dos 30, para eu ler aqui fica fácil, mas isso não vai ter aderência para quem não é carnegiano ainda, quem não conhece, né? Eu vi a Raquel passando por aí. Raquel, um beijão para você, um abraço para o seu marido, André. Um beijo para. Nossa, quanta gente que eu estou vendo passar aqui. Só uma coisa assim, olha. Como é que eu resumo a filosofia de Dale Carnegie? Por que a Dale Carnegie se transformou nessa empresa que transforma as outras empresas? Porque a gente transforma o ser humano e fazer o ser humano ser mais humano. E quando eu falo dos 30 princípios, eu fecho dizendo exatamente o seguinte: olha, Cristiane Batista, pessoal de Sertãozinho, ó, como é que eu faço para juntar tudo isso? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Quando você esquecer, quem já fez tremendo carne, esquecer a técnica. É técnica, porque se fosse princípio, você já tinha incorporado. Oi, Cris, boa noite. Então, olha, o que eu digo? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Então, a pergunta que você tem que fazer para você, sempre que você for interagir, principalmente no momento de estresse, só para falar um pouquinho de estresse, nessa quarentena, nessa convivência, o princípio 5 que é o sorria, né? Vai ser complicado, porque as pessoas agora saem de máscara. Você não vai ver o sorriso. Só que o sorriso a gente sente. Porque quando a pessoa fala, bom dia, senhor, em que posso ajudá-lo? Ela está sorrindo. Ela está sorrindo de dentro para fora. Eu não preciso ver a boca nem os dentes. Então, em um momento de estresse, falando de relações humanas, a sugestão que eu dou é assim, olha, primeira coisa, respire e pense o que você vai falar para essa pessoa é como você gostaria que falassem com você? Eu quero dar uma bronca porque o negócio está errado. Como é que você gosta de levar bronca? Eu gosto que a pessoa converse comigo com educação, com respeito, né, com calma. Ok, então faça isso com a pessoa. Eu gosto que a pessoa venha me dar uma porrada na cara. Tem certeza? Acredito eu que não. Então, quando a gente pensa em o que eu posso fazer para melhorar o relacionamento interpessoal, trate os outros como você gostaria de ser tratado. E aí tem as 30 técnicas, desde o CCQ, não critique, não condene, não se queixa, pressione sinceramente, seja um bom ouvinte, a única maneira de ganhar discussão é evitando, comece de maneira amigável, faça perguntas, faça a pessoa se sentir importante, lance contato um desafio, dramatize uma ideia. São 30 técnicas / princípios que se tornam filosofia de vida. Então, trate os outros como você gostaria de ser tratado, que você vai ter uma convivência melhor dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, nesse momento tão desafiante que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Sim, Pedro, gratidão enorme. Eu tô com um dó que a gente tem que encerrar essa live. Você não sabe como o coração está apertado. Voltaremos. Voltaremos. Gratidão a todos que estão assistindo aqui. A gente tem uma surpresinha.
Não encerrem, não saiam dessa live sem eu contar essa surpresa. É, então, não é fácil, algumas pessoas falaram aqui, quem que falou? Me perdoe, perdi o nome da pessoa aqui. Celeblu, alguma coisa assim? Celeblu. Que não é fácil, ninguém diz que é fácil, né? Tem que ser praticado, né? Tem que se propor a agir, tem que ter atitude, porque é só com atitude que você vai conseguir mudar. Não, até porque o outro, um dos desafios é quando você tem um mindset e o outro está numa outra sintonia. Por isso que entra justamente a mudança vir de você. Não dá para você explicar igual o pouquinho que vocês ouviram aqui hoje, não explica o que é o treinamento. Imagine explicar para uma outra pessoa. É até brincadeira, né, Pedro? A gente fala assim, as pessoas ficam em casa curiosas para saber o que a gente está fazendo na Dale Carnegie, porque a gente se transforma. Algumas pessoas perguntaram aqui qual que é o Instagram da Dale Carnegie. Então é dalecarnegie.sp. O Instagram do Pedro. Pedro, não sei, Pedro pode, as pessoas podem seguir também? Lógico, tá Com público, certeza. inclusive. Pedro H. Gomes. Então sigam N. tanto o Gomes. perfil do Pedro. Não é, tem um H, Pedro? Pedro H. N. Gomes. Ah, obrigada. Desculpa. Então o dono aqui está me corrigindo. Perfeito. Pedro H. N. Gomes. Sigam a Dale. E para a gente encerrar, o Pedro ele tem um presente. A Dale Carnegie tem um presente para todo mundo que está aqui. Então, parte dos princípios, algumas das informações que foram compartilhadas aqui, quem tiver interesse em receber mais informações desses princípios, manda mensagem inbox no meu Instagram, vai lá, já coloca eu quero. Para que a Dale consiga entregar isso para vocês, é um material digital, então precisa mandar por e-mail. Então, preciso que vocês coloquem nome, e-mail e telefone com DDD. Tá? Então, vamos usar a técnica aqui do POI. Parem, olhem, escutem, ouçam, me entendam. Mandem nome, e-mail, telefone com DDD. Eu terei o enorme prazer em coletar esses dados de vocês para que a Dale mande esse material com muito carinho. Pedro, gratidão novamente e que a gente se encontre em breve. Muito obrigada a todos, uma ótima noite. E fica 24 horas gravado. Quem perdeu, aproveitem para assistir e até mais. Valeu, gente. Obrigado. Gratidão. Beijo no coração. Respirem, porque tudo isso vai passar e nós sairemos melhores dessa. Acreditem. Vamos em frente. Boa noite. Beijo, um abraço, galera. Valeu.